Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Aprenda com esse resumo as melhores estratégias para vencer conflitos. A Arte da Guerra é a obra de um pensador chinês da antiguidade. O texto original foi traduzido em quase todos os idiomas modernos. Esse livro foi escrito aproximadamente no ano de 500 a.C. O seu principal intuito é funcionar como uma espécie de manual de estratégia para conflitos. Ao longo de 13 capítulos, Sun Tzu leva o leitor a conhecer os mais diversos elementos presentes em uma estratégia vitoriosa de guerra. Segundo o autor, os conflitos devem ser analisados racionalmente, uma vez que, para ele, trata-se de uma característica inerente à espécie humana. Na guerra, certos aspectos são considerados ruins. Todavia, por diferentes motivos, os combates podem ser uma ferramenta importante para atingir objetivos que, de outro modo, não seria possível. O conhecimento é a pedra angular de toda a realidade, é o que há de verdadeiramente indispensável em todas as circunstâncias, fases e momentos. Nesse contexto, o autoconhecimento ocupa um papel de destaque, permitindo que os indivíduos e as nações conheçam a si próprios. Além disso, é extremamente importante, segundo o autor, conhecer o seu inimigo. Saber quem ele é, de onde ele vem, quem faz parte do grupo dele, o que ele faz, quais são seus pensamentos e atitudes, que cultura eles têm, como é o povo, saber os pontos fortes, estar ciente das fraquezas, estar por dentro dos seus segredos, enfim, conhecer ele a fundo, em vários aspectos. O conhecimento acerca do contexto histórico, social, cultural, econômico e político também é essencial para saber em que situação estão as coisas, quais as condições existentes e que variáveis são possíveis. Em 13 capítulos, Sun Tzu escreveu um trabalho notável e conciso que define uma ciência sofisticada de maneira deliberativa. Embora o livro em si seja escrito de uma forma altamente condensada, onde cada frase desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de suas ideias, podemos resumir seu conteúdo em 3 sentenças. A narrativa da obra é cíclica, sendo que os 2 primeiros capítulos e o final concentram-se na posição estratégica, os métodos para mapear os pontos fortes e fracos relativos das posições competitivas. Já os capítulos intermediários se concentram na estratégia de expansão, que identifica e explora as oportunidades de avançar e construir posições. Enquanto a penúltima seção do livro explora a resposta da situação, que define as respostas necessárias para lidar com situações competitivas específicas. Então vamos para o resumo. Planejamento. O primeiro capítulo, Planejamento, explora os 5 principais elementos que definem a posição competitiva, a missão, clima, solo, comando e métodos, e como avaliar seus pontos fortes competitivos em relação aos de sua concorrência. Essa discussão termina com a ideia de que a informação em um ambiente competitivo é limitada, e que as percepções são frequentemente muito diferentes da realidade. Essa diferença entre informação objetiva e subjetiva é um dos principais pontos de alavancagem para o funcionamento de seu sistema estratégico. Indo à guerra. O capítulo 2, Indo à guerra, define a natureza econômica da concorrência. Explica como o sucesso exige a obtenção de salários vencedores, o que, por sua vez, exige limitar o custo da competição e do conflito. Este capítulo é crítico para entender por que Sun Tzu ensina a vencer sem conflito. Por definição, o conflito é caro. Derrotar oponentes e vencer batalhas pode satisfazer o ego, mas Sun Tzu considera esse objetivo tolo. Planejando o ataque. O capítulo 3, Planejando o ataque, define a natureza da força. É importante entender que, por ataque, significa especificamente a ideia de se mudar para um novo território, não necessariamente de batalha ou conflito. Conceitualmente, você deve expandir ou avançar sua posição atual para sobreviver. Embora a defesa seja menos dispendiosa do que o avanço no curto prazo, a mudança mina as posições existentes, portanto, se não estiverem avançadas, elas devem falhar. Posicionamento. O capítulo 4, Posicionamento, explica como você deve usar posições competitivas. Suas habilidades para se defender e avançar são ambas baseadas em sua posição atual. Para chegar onde você quer ir, você deve começar de onde você está. Você não cria as aberturas ou oportunidades de que precisa para avançar, porque o ambiente é muito grande e complexo para ser controlado. Em vez disso, você deve aprender a reconhecer oportunidades criadas por mudanças no ambiente. Força. O capítulo 5, Força, explora a energia que impulsiona todos os esforços humanos, a imaginação.
Uma das razões pelas quais os ambientes competitivos são caóticos é que a criatividade torna a previsão impossível. A imaginação humana é infinita. Sua capacidade infinita também torna infinitas as possibilidades da riqueza e do progresso humano. No entanto, essa criatividade deve estar firmemente ligada à realidade. Criatividade não funciona sozinha. Deve ser emparelhada com métodos comprovados, ou seja, o conhecimento existente, para ser eficaz. Juntos, eles criam o que Sun Tzu chamou de força, ou impulso. Fraqueza e força. O capítulo 6, Fraqueza e força, examina o sistema circulatório de ambientes competitivos, o mecanismo subjacente da mudança. Como a água flui a jusante, há um equilíbrio natural das forças na natureza. Vazios são preenchidos. Os excessos são esvaziados. Sun Tzu usa esse processo para explicar a natureza mais profunda das oportunidades. A multiplicidade de características no ambiente pode ser reduzida a vazio e plenitude. Mais importante ainda, as necessidades humanas são todas formas de vazio, e a produção humana é toda forma de plenitude. Usar oportunidades, em grande parte, se posicionar no ambiente para explorar o fluxo entre elas. Conflito armado. O capítulo 7, Conflito armado, explica os perigos do conflito direto. Lutar contra pessoas por recursos é tentador, se você não entende a verdadeira natureza da oportunidade e da criatividade. No entanto, embora seja melhor evitar conflitos, nem sempre pode ser evitado. Nessas situações, você deve entender como você pode inclinar a balança a seu favor, em qualquer confronto. Adaptando-se à situação. O capítulo 8, Adaptando-se à situação, concentra-se na necessidade de se adaptar às condições que você encontra. Este capítulo serve como introdução aos próximos 3 longos capítulos. Esses capítulos fornecem várias respostas específicas para situações específicas. Este capítulo apresenta a ideia de que cada situação é única, mas que combina elementos familiares. Embora devamos ser criativos e flexíveis, também devemos trabalhar dentro das regras das respostas padrão, e não reagir por ignorância. Marcha armada. O capítulo 9, Marcha armada, descreve as diferentes situações em que você se encontra, ao entrar em novas arenas competitivas. É o primeiro dos 3 capítulos mais detalhados. Ele explica o que essas situações significam, e como você deve responder a elas. Muito disso se concentra em avaliar as intenções dos outros. Posição de campo. O capítulo 10, Posição de campo, examina as 3 áreas gerais de resistência à distância, perigos e barreiras, e os 6 tipos de posições de campo que surgem a partir deles. Este é novamente um capítulo longo e detalhado, repleto de respostas específicas que devem ser aprendidas. Cada uma das 6 posições de campo que ele discute, oferece certas vantagens e desvantagens, tanto em termos de defender, quanto de avançar posições futuras. 9 fases. O capítulo 11, 9 fases, descreve 9 situações comuns ou estágios, em uma campanha competitiva, e o reconhecimento e a resposta exigidos, em cada uma delas. Este é o último e o mais longo dos capítulos detalhados. Essas 9 situações podem ser geralmente agrupadas em condições precoces, intermediárias e finais, e variam de dispersão a mortal. Em cada uma dessas situações, há apenas uma resposta apropriada. Atacando com fogo. O capítulo 12, Atacando com fogo, discute ataques e respostas ambientais. Como a forma mais mortífera de destruição na era de Sun Tzu, os ataques de fogo são o arcabouço para discutir os movimentos de uso e sobrevivência que visam a destruição de um oponente. O capítulo faz isso sistematicamente, examinando os 5 alvos de ataque, os 5 tipos de ataques ambientais e as respostas apropriadas a esses ataques. No entanto, termina com um aviso sobre o uso emocional de armas. Enquanto a concorrência pode ir nessa direção, não deveria. O uso de espiões. O capítulo 13, O uso de espiões, aborda a questão da espionagem e contra-espionagem durante a guerra. A única maneira de adquirir conhecimento prévio é através de agentes secretos. Existem 5 tipos de agentes secretos: os nativos, os internos, os duplicados, os dispensáveis e os vivos. Ninguém deve saber um do outro. Agentes nativos são pessoas do país do inimigo. Agentes internos são oficiais inimigos. Agentes duplicados são espiões inimigos.
Agentes consumíveis são os que recebem informações fabricadas. Agentes vivos são aqueles que retornam com informações. Os agentes secretos estão próximos da população em geral, onde a maioria das conversas é por meio do boca a boca. Deve-se subornar agentes inimigos, e torná-los agentes duplos, usa-os para recrutar agentes nativos e internos. Agentes duplos podem fornecer ideias corretas sobre quais informações podem ser dadas a agentes dispensáveis que, apesar de serem falsos, parecerão confiáveis. O livro, A Arte da Guerra, é um verdadeiro tratado estratégico, bastante útil até os dias atuais, sobre como proceder para que seja possível se tornar vitorioso no contexto bélico. Nessa obra, aborda-se desde táticas e elementos mais práticos, pragmáticos, até itens de caráter mais subjetivo, aberto, abrangendo dessa forma todos os ângulos e âmbitos possíveis de um conflito. Gostou do conteúdo e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo, tem um link para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude, o fim é melhor que o começo. Neste livro você encontrará ferramentas que criei e desenvolvi ao longo de mais de 20 anos, treinando pessoas e transbordando em suas vidas. Caso você queira adquirir também o livro A Arte da Guerra, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, na opção Todas, e entre também para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Atitude, bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.